Boa tarde, você ouvinte da Palavra de Deus. Eu venho essa tarde de domingo trazer uma palavra de salvação. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem. Eu estive ali na UPA agora à tarde. Fui levar uma palavra de salvação. Estou aqui no meu estúdio trazendo essa mensagem, meus irmãos. Ouça. Você que gosta dos meus vídeos, você que me assiste, ouça essa palavra. Amém? Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, meus irmãos? Pois aqui está a palavra de Deus. Meus irmãos, havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. Nicodemos, ele queria conhecer Jesus. Ele queria ter um encontro com Jesus. Nicodemos conhecia a palavra. Ele conhecia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Mas é necessário ele nascer de novo. Porque não basta, meus irmãos, só conhecer a Bíblia. Tem muitos que estão na igreja, conhecem a Bíblia, mas não nasceu de novo. Meus irmãos, o novo nascimento, ele só surge quando nós aceitamos Jesus. Porque Jesus Cristo, ele veio a essa terra nos trazer a salvação. Porque quando nós aceitamos Jesus, verdadeiramente, porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração, vai haver, meus irmãos, uma mudança. Um novo nascimento. Nicodemos não tinha esse novo nascimento. Ele conhecia a Bíblia, mas ele não tinha o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que revela a palavra de Deus em nossos corações. Ele foi ter de noite com Jesus: mestre, bem sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo.
Em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos não estava entendendo o novo nascimento. Ele disse para Jesus: como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque o homem natural, meus irmãos, não entende das coisas do Espírito de Deus. Só quem é espiritual. Nicodemos não era espiritual. Nicodemos era carnal, era natural. Jesus disse para Nicodemos: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Ele estava entendendo, meus irmãos, o novo nascimento de forma natural. E Jesus estava dizendo de forma espiritual. Nicodemos, ele conhecia a palavra. Nicodemos conhecia o Velho Testamento. Mas ele não tinha o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para ele: em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Meus irmãos, quando Jesus veio a essa terra, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando Jesus saiu da água, veio do céu sobre ele uma pomba, que representa o Espírito Santo. Jesus foi batizado por João Batista nas águas, e também batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, para ser provado, para ser tentado, porque o próprio Espírito Santo levou Jesus. Porque se Jesus não fosse para o deserto, Jesus não suportaria a cruz. E o diabo, quando Jesus terminou os 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o diabo disse para Jesus que o diabo estava em espírito. Ele não estava físico. Ele estava na mente. Falando na mente. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo, meus irmãos, não só de alimento sólido, arroz, feijão, carne vermelha, carne branca, viverá o homem, mas sim de toda a palavra, porque nós vivemos no Espírito. O nosso alimento é a palavra, porque nós somos seres espirituais. Nós nascemos de novo. Somos uma nova criatura. Jesus já fazia 3 dias que estava com fome, pregando, anunciando o Evangelho, o reino de Deus aqui na terra. E o discípulo perguntou para ele: mestre, já faz 3 dias que você não come. O senhor não vai comer? E Jesus disse para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Porque Jesus, meus irmãos, o que alimentava ele era a comunhão dele com o Pai. Porque o alimento sólido, ele alimenta o corpo, a matéria. Mas a palavra, ela alimenta o espírito.
Ou nós vivemos no Espírito, ou nós vivemos na carne. Porque a carne não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o Espírito. E para agradar o Espírito, nós temos que estar alimentando todos os dias com a palavra. Porque a palavra é um alimento espiritual. Amém, meus irmãos? Ou nós estamos na carne, ou estamos no Espírito. Não tem como agradar a Deus na carne. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Só pode agradar a Deus, meus irmãos, quem está em espírito. Porque o Espírito Santo vive no coração daqueles que nasceram de novo. Não era o caso de Nicodemos. Não basta só conhecer a Bíblia. Tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode visitar uma pessoa. Mas quando você aceita Jesus, ele mora, ele faz morada em nosso coração. Aí, meus irmãos, quando ele faz morada em nosso coração, somos o templo de Deus aqui na terra. Somos a casa de Deus, morada do Espírito Santo. Por isso nós temos que estar se alimentando da palavra, na oração, no jejum e na leitura da palavra. Amém? Que Deus abençoe. Se você ouviu essas palavras, medita nessas palavras. Se você está afastado, volta para os caminhos do Senhor. Se você está congregando, permaneça nos caminhos do Senhor. E se você não entregou a tua vida a Jesus, procure uma igreja que prega a verdade, que prega Jesus Cristo. Lá você vai entrar nesse templo, único com o ministério, se batizar nas águas e ter uma caminhada com Jesus, uma aliança verdadeira com Jesus, até a volta de Jesus. Porque Jesus está voltando. Não tem salvação sem Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a ponte, meus irmãos, que nos conduz à vida eterna. Que Deus abençoe, tenha uma boa tarde, tenha um bom domingo. E a paz do nosso Senhor Jesus.